E aí, buenas? Aqui é o velho amigo de vocês, Daniel HDR, e a gente está com mais um vídeo de review aqui no canal. Esse review, como você sabe, eu pego coisas às vezes da minha coleção ou adquiridas recentemente e procuro dar um outro ponto de vista. Principalmente o de leitor de quadrinhos, mas você pode ver várias reviews por aí. Fique à vontade para explorar tudo que você procura aí na internet, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para o canal se você quiser saber uma avaliação minha sobre alguma outra coisa que acaba sendo lançada ou que eu já tenho em coleção e eu posso comentar para vocês. Se eu não gostar, pode ter certeza que eu vou acabar falando numa live, mas vai ser muito difícil você ver isso aqui num review, até porque para eu parar e fazer um vídeo especificamente para você, é porque eu acho que dá para oferecer algum comentário pertinente e pelo menos um norte para você fazer a sua escolha de aquisição ou mesmo finalmente destinar um tempinho seu aí para ler uma obra, tá? Eu vou comentar algo que estava demorando para ser compilado aqui no Brasil, que o pessoal que regula de idade comigo com certeza leu em formatinho, com todas as alterações e adaptações possíveis, mas está podendo ver aqui numa ordem cronológica de uma única vez, não esperar meses e até anos para poder entender um pouco da história. Vai acabar vendo nessa coleção da Marvel Vintage, publicada pela Panini, A Origem do Duende Macabro. Vamos ver então. Lembrando que se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito no canal, tome a liberdade depois de assistir o vídeo, tá? A procurar as playlists aqui do canal, tem bastante vídeo, tem podcast que a gente faz aqui também, ao vivo, tem bastante lives com desenho, conversando sobre quadrinhos e séries com os fãs, e também muitos vídeos sobre história das histórias em quadrinhos, sobre autores. Sinta-se à vontade para explorar, e se você gostar tanto desse vídeo quanto do canal, se inscreve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E se você já é apoiador, obrigado pela força. Você que apoia a gente aqui no Seja Membro, ou então no apoia.se/DanielHDR, ou no picpay.me/apoio-DanielHDR. São muitos endereços, eu preciso decorar, então preciso falar direitinho. Um abraço para vocês, vamos lá então para esse review aqui, que me fez voltar a ter 11, 12 anos. Esse quadrinho que saiu pela Panini, na série Marvel Vintage, algumas coisas que foram anunciadas, eu preciso admitir que não são tão vintage assim. Mas como hoje em dia tu tem esse negócio aí de cringe, de discussão entre millennials e geração Z, etc e tal, de que isso é cringe, isso não é, então isso aqui é proto-cringe, velho. É cringe, mas é legal porque tu tem um roteirista chamado Roger Stern, que é uma constante nesse álbum, e ele constrói todo um universo de coadjuvantes no entorno do Homem-Aranha, que ele acaba resgatando eles, depois de ter apresentados lá por 1980, né, que é a primeira história que está aqui no álbum. Ele resgata eles em 83 para construir a trama no entorno do vilão, o Duende Macabro. E esse vilão, o Duende Macabro, eu posso dizer que ele é uma das primeiras pinceladas do conceito de grim and gritty, né? Aquele quadrinho mais sarcástico, mais violento, que estava começando a povoar as páginas dos quadrinhos de super-heróis ali. E eu diria que isso é antes ainda de Watchmen, antes de Cavaleiro das Trevas. Calma, eu não estou comparando esta obra com isso. Eu estou falando do conceito do quadrinho mais sarcástico, de tu ter vilões que saem daquele plot básico de destruir o super-herói ou etc e tal. Tu tem um sujeito que rouba todas as anotações do Norman Osborn, que foi o Duende Verde, e isso deixa o Homem-Aranha numa nóia absurda, porque ele fica se preocupando, cara, se esse sujeito sabe que eu sou o Peter Parker, pronto, a minha vida vira um inferno de novo. E ele tá ali, nessa fissura, ele tem que achar o Duende Macabro, e ele não tem pista nenhuma, sequer, de quem teria roubado. E sabe o que é mais legal? O leitor também não tem isso. E isso é um eco do conceito original do Duende Verde, que o Steve Ditko, né, que juntamente com o Stan Lee, desenvolvendo o Homem-Aranha ali nas histórias mensais, quando o Duende Verde surge, o Steve Ditko queria que ele fosse um criminoso qualquer. Não queria que tivesse essa relação com o pai do melhor amigo dele. Só que o Stan Lee, com a sua veia literária mais trágica, querendo criar o esquema do novelão, que funciona perfeitamente com um perfil de personagem como o do Aranha, ele faz isso. Com o Homem-Aranha mais consolidado, a gente tem isso acontecendo com um vilão, e eu acho que foi o momento certo. Porque a gente tem um vilão realmente calculista, o Roger Stern propositalmente deixa o leitor muito confuso, ele não sabe realmente quem que é o Duende Macabro,
E até que ponto vai chegar essa história? Chega a ser plantado que é uma pessoa, mas não é, depois tem outro sujeito que sofre um acidente, fica com o rosto irreconhecível, para no hospital e tem amnésia. Eu sei que o personagem, ele quebra a curva da associação imediata que a gente tinha com algum personagem relacionado ao dia a dia do Peter Parker. Isso acontece um pouco no final, mas o Roger Stern consegue segurar a onda muito bem. Tanto que ele constrói momentos de perrengue do Peter Parker em situações de cotidiano dele que ficam extremamente orgânicas. E sabe o que fica muito orgânico também, no sentido de natural, sabe? Flashbacks das outras histórias. Você sabe que esse período ali em que o Stan Lee tinha aquela máxima de que aquele gibi poderia ser o primeiro gibi de algum leitor novo, os roteiristas que sucederam ele, eles tiveram que manter essa vibe. Então, de vez em quando, tu tinha os personagens falando sozinho, feito louco. Tu tinha aquele flashback forçadão, que ele pegava e contava todo o plot da outra edição, numa situação que às vezes não tinha nada a ver. Ou ele ficava relatando coisas, né, desse tipo. Isso acontece de uma forma muito natural em momentos relacionados ao personagem no tempo real da história, e em situações que tu até não associaria um flashback, mas são situações introspectivas, que passam bastante a preocupação que o Peter Parker está tendo nesse momento. Tu tem momentos interessantes também, como o fato dele trancando a faculdade para justamente se dedicar mais a essa busca, entre outras coisas, como ajudar a própria Felicia Hardy, que é a Gata Negra, que já aparece aqui como um interesse amoroso do Peter Parker, e não do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, porque a mulher tem tara ali de querer gostar do Aranha. Tirou a máscara? Não, ela não quer. Ela quer o Homem-Aranha, né? Vocês gostam do Batman? Ela gosta do Homem-Aranha. A gente tem um personagem com seus perrengues habituais, que é a característica do Homem-Aranha, principalmente desse período, mas a gente tem mais coisas aqui, além disso, além de um vilão pegando uma fórmula antiga e apresentando de modo legal nos dias que a história estava saindo. Tu também tem um amadurecimento de um artista em particular, o John Romita Jr., que a gente cisma em chamar de Romitinha, mesmo ele tendo mais de 60 anos, mas para os fãs ele é sempre o Romitinha, porque o pai dele é quem? É o Romitão, é o John Romita Sr. A primeira história que o Romitinha faz aqui não é nem o início do álbum. O início do álbum começa em 1980, com alguns dos personagens que vão fazer parte da trama envolvendo a origem do Duende Macabro. E esses personagens inseridos pelo Roger Stern, como eu acabei de falar, Roger Stern que já escrevia outros títulos, entre alguns deles o Capitão América, e um arco memorável com ele e o seu amigo de fanzine, John Byrne. Se tu não sabe essa história, olha o vídeo que está aparecendo aqui no card, né, que a gente comenta desse início do John Byrne na Marvel, e aí a gente cita o Roger Stern, o brother dele de fanzine. A primeira história que aparece, inclusive, é o Roger Stern e ilustrado pelo Mike Zeck, e um Mike Zeck irreconhecível. Não é aquele Mike Zeck que a gente viu no Capitão América, e não é o que a gente viu no Justiceiro, sabe? O Robert Mitchell faz a arte final dele e ele tá realmente irreconhecível, assim. Tem momentos que tu pega ali, que é o likeness de personagens típicos que o Mike Zeck faria. A segunda história do encadernado, logo em sequência, tem arte da Mary Severin. A Mary Severin, ilustradora de mão cheia, ela trabalhava no bullpen da Marvel e muitas vezes ela só fazia revisão, retoque das artes, e quando ela pôde, ela fez trabalhos de HQ lindos, cara. E nessas páginas do gibi corriqueiro aqui do Aranha, a gente já nota o nível de detalhe, o acabamento, a naturalidade das fisionomias, das feições com faixas etárias diferentes, os personagens, a moda dos personagens também, tudo muito bem cuidado, sabe? É uma lacuna que eu tenho no meu hábito de leitor, de ver coisas da Mary Severin. Eu vi muito pouca coisa dela em artes do Hulk e em material do Crew, o Conquistador, se eu não me engano, ou histórias da Red Sonja, mas eu vou atrás de mais coisa, porque o trabalho dela realmente me impressionou, assim, pra época e pro ritmo que isso aqui era feito. E ritmo, gente, eu falo porque o prazo geralmente era muito apertado. Ainda é. O Romitinha, ele acaba entrando ali na rotina do gibi como artista regular um bom tempo depois. Mas eu acho que a última história ali dos anos de 1980 mostra a estreia do Duende Macabro. Não, é 83. Ela mostra a estreia do Duende Macabro, só que essa história ela é toda finalizada pelo John Romita Sr. E mesmo assim, o storytelling do Romitinha tá muito travado. Tu tem escolhas de condução de leitura um pouco equivocadas.
áreas de peso assim muito jogadas. Ele não estava talvez pensando muito pela própria imaturidade, né, que ele poderia ter na produção ali. Mas um pouco antes disso, até um fato de curiosidade, ele tinha feito só os layouts de um arco muito interessante com o roteiro do David Michelini e a arte do Bob Leaton. A arte final, digo, né? A arte final e acabamento no desenho do Romitinha. E esse arco eu até me lembro muito de uma história de uma viagem do tempo que o Doutor Destino e o Homem de Ferro fazem para as épocas do Rei Arthur. Ali, ele já tinha comentado em entrevistas, até posteriormente, que ele conseguiu aprender muito com o acabamento do Bob Leaton, nessa parte de narrativa, e ele meio que talvez tenha feito essa história aqui, que a gente tem ela, a estreia do Duende Macabro, tem momentos bem legais, mas tem momentos que tu nota que tá parado lá nos anos 60. Quando ele pega a arte final do Klaus Jansson, já nos números posteriores, cara, o desenho dele parece que se solta. É impressionante, assim, já é um resquício do que a gente já vê da parceria dos dois em vários projetos que a gente conhece. E cara, tem momentos estéticos, assim, com escolhas de enquadramento, em que algumas determinantes de luz e sombra, de peso, de disposição dos quadros, acompanhado com textura, com acabamento de coisas que são às vezes assim que o cara faz no facão, tipo desenho do cabelo, ou então desenho do drapeamento da roupa. O Klaus Jansson vem com aquele estilo bem peculiar dele, do pincel pesado, ou então do bico de pena, né, fino para as linhas externas. Dá uma personalidade pro desenho dele, e ele faz umas escolhas também de enquadramento que favorecem a arte final do Jansson em vários aspectos. E ele tem momentos que eu me lembro, cara, que eu li. Porra, eu li isso aqui quando eu tinha 11 anos, né? Porque a primeira vez que saiu aqui no Brasil, gurizada, foi em 87. Gibizinho da Abril, pequenininho. Saiu os gibizinhos de lombada canoa, um pouco antes eram de lombada quadrada, eram os lombadinhos dos lombadeirinhos, né? E aí tu tem os gibis já saindo com grampo, e essa fase do Aranha com o Duende Macabro saía mensalmente aqui no gibi periódico do Aranha pela Abril, e eu me amarrei muito, cara. Eu gostei muito desse esquema de não saber quem era o vilão, sabe? Que é uma coisa que às vezes tu não tem essa possibilidade numa história, você precisa saber o outro ponto, mas aqui é construída uma tensão com o próprio Peter Parker, por ter medo da identidade dele ser revelada, do início ao fim. E aí tu tem umas páginas, cara, que tem a arte final. Tem outros caras que arte finalizam, tá? Vamos ser sinceros aqui. Tu tem a arte final do Bob Wiseck. Às vezes tu tem algumas histórias que são complementares, inclusive a última história do encadernado. Mas quando tu tem o Romitinha com o Jansson trabalhando juntos, cara, tem um bocado de elemento visual bacana, assim. Tem cenas, assim, que... Cara, essa capa aqui, velho, essa capa eu me lembro quando saiu em formatinho, toda essa sujeira do fogo, os traços pesados, a variação de volume externo, sabe? É muito legal, essas páginas de introdução, que tu tem posturais do Aranha que não eram muito comuns, associado com essa sombra pesada, que era uma característica já do Klaus Jansson. Então tu nota que os dois começam a trocar muita figurinha, que eles começam a se encontrar artisticamente, e acho que foi muito benéfico, porque quando o Romitinha sai daqui, ele acaba indo pro título dos X-Men. E depois vai pro título do Estigma, do Novo Universo, depois ele vai pro Justiceiro, vai pro Demolidor, da Inocente. Ele se reinventa artisticamente bastante, aqui, ou pelo menos ele amadurece muito, ele sai daquela sombra estética do pai dele. A última história, que é com o roteiro do Roger Stern, que é uma constante aqui, lembrando isso, a arte, ela é do Ron Frenz. E é muito louco, cara, porque essa arte do Ron Frenz tem vários momentos que o Aranha do Ron Frenz lembra pra dedéu o Aranha do Steve Ditko. Muito do gestual, do tipo frágil do personagem, do acabamento das teias na roupa. Tem até umas aparições, tem uma aparição, por exemplo, aqui do Roger Stern com o Ron Frenz aqui num café que eles estão bebendo, e aí o carro do Duende Macabro atravessa... Um carro do Duende Macabro, né? Ele atravessa uma cafeteria que os dois estavam lá. E é louco porque você lendo, aí tu entende por que as últimas páginas aqui, elas apareceram nas Guerras Secretas, porque a última história que está envolvendo essa origem do Duende Macabro, ela é um gancho para a inserção do personagem Homem-Aranha dentro de Guerras Secretas. E aí tu percebe por que a estética do desenho estava tão diferente. Por quê? Porque tinha a arte final do Klaus Jansson, daí tu chegava lá dentro, era o Mike Zeck, né?
com o Bob McLeod, né? Eu li isso aqui quando eu tinha uns 11, 12 anos. Agora, lendo com os meus recém-feitos 46 anos, eu consigo constatar de que não envelheceu mal isso aqui, com todas as concessões de narrativa da época, de produção de quadrinhos. Tu nota que tem elementos que mostram uma vontade de amadurecer o personagem. Então tu tem momentos de virada do personagem, novos status de responsabilidade dele e a inserção de um vilão que antes mesmo do Venom, como eu já falei, ele já é a carta de intenções daqueles vilões mais massa velho, mais casca grossa, que vão dar trabalho pro personagem. Se você tiver curiosidade de ler esse tipo de material, né, para entender o contexto do personagem, é um dos lançamentos da série Marvel Vintage que eu recomendo. Principalmente se você é fã do Aranha, tu tem um dos principais vilões dele aqui. Um dos meus preferidos, na minha opinião, tá? Não é balela, eu já falei em live isso. Prefiro ele ao Duende Verde, muito mais. Então fica a dica. Não sei o preço que vai estar. Não sei se você vai achar em algum lugar com desconto. A gente sabe que para comprar encadernado hoje, o cara precisa pensar 2, 3, 4 vezes. Às vezes tem muito pega-ratão, né? De ter coisa que você já leu, que não está bem feito, bem adaptado, bem traduzido. Mas, para fãs old school da Marvel, ou que querem ler o negócio aqui em retrospecto, tá bem legal. Então, fica dada a dica. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do review aqui. Se gostou, dá aquele teu like maroto e, por favor, compartilhe. Isso ajuda muito a gente aqui no canal. Um abraço.